E aí, galerinha do Me Salva, a gente está aqui para mais uma aula de mecânica vetorial, começando então outro módulo onde a gente vai entrar na matéria de verdade. E para começar tudo isso, a gente vai falar sobre condições de equilíbrio de um ponto material, né? Ok? Aqui a gente já não vai fazer tanta revisão, mas sim botar um pouco de matéria nova, beleza? Condições de equilíbrio, tá? Para um ponto material estar em equilíbrio, ele tem que ter uma condição necessária que o somatório vetorial de forças no ponto seja igual a zero, ou vetor nulo, ok? Isso é uma condição necessária, mas é uma condição necessária e suficiente, ok? Por quê? Pela segunda lei de Newton, a gente tem que o somatório de forças em um ponto é igual a massa, que é um escalar, vezes a aceleração que esse corpo desenvolve, beleza? Só que, como eu tenho que isso aqui é igual a zero, logo, a aceleração é igual a zero. Ou seja, para o ponto estar em equilíbrio, ele tem que ter aceleração zero. Isso quer dizer que a velocidade dele vai ser constante, ou a velocidade vai ser igual a zero. Beleza? É um vetor velocidade também. Velocidade também é um vetor, assim como a aceleração. Para fazer o equilíbrio do ponto material, a gente vai recorrer a um sisteminha que a gente vai usar bastante, que é o diagrama de corpo livre. Ou seja, a gente vai pegar um ponto que a gente quer fazer o equilíbrio. No caso aqui eu tenho um tratorzinho, olha que bonito, tá? Que ele vai estar carregando algum peso aqui. E nesse momento eu vou dizer que o peso está parado, ok? E isso aqui tem essa carga vai ter um peso próprio, W, tá? E eu quero o somatório de forças no ponto A. Então, o que é o diagrama de corpo livre? Para fazer o diagrama de corpo livre, a gente vai ter que desenhar o contorno do ponto material a ser estudado. Ou seja, eu vou desenhar esse vínculo aqui. Beleza? Isolei ele, tá? E eu vou mostrar todas as forças que atuam nele. A primeira força que eu vou colocar aqui, vou botar em azul para ficar mais em verde, é essa tração nesse cabo aqui, que é igual ao peso. Ok? Outra força que a gente tem é essa tração aqui. Essa tração de A para B. Então, eu vou botar a tração B. Ok? E outra força que a gente tem aqui é de A para C. Eu vou colocar tração C. Notem que eu não especifiquei ângulo nem nada, tá? E também a gente tem que identificar as forças, como eu já fiz aqui. O peso, tração B, tração C. Ok? Nisso aqui, a gente também tem, para ter equilíbrio, que o somatório de forças, vetorialmente, é igual a zero. A gente pode expressar isso em componentes em x e em y, num sistema coplanar. Então, a gente vai ter que o somatório de forças em x, em x, né, ao longo do vetor y, mais o somatório de forças ao longo do vetor y, j, é igual ao vetor nulo. Isso corresponde também, escalarmente, que o somatório de forças em x, isso aqui é uma intensidade, é igual a zero, e o somatório de forças em y é igual a zero. Beleza? Aqui a gente vai ter duas incógnitas, porque a gente tem duas equações. A gente tem essas duas equações aqui, então a gente pode ter duas incógnitas. Beleza, pessoal? Passando então a outro ponto, a gente tem que saber lidar com cabos, polias e molas, que vão aparecer seguido para nós. A gente sempre tem que lembrar aqui que o cabo, ele só traciona, ou seja, ele só tem tração. E ele é um elemento contínuo. Ou seja, ele não vai ele não vai ser rompido, alguma coisa assim, ele vai transmitir a sua carga continuamente. Beleza? E as polias, elas são necessariamente aqui sem atritos. A gente pode botar com atrito, mas nesses casos são sem atrito. O que quer dizer, resumidamente, que é sem atrito? Que ela passa toda a carga que tiver aqui, por exemplo, para cá.
beleza? E as molas, para fazer a relação das molas, a gente vai ter que lembrar da fórmula da força na mola, que é a constante da mola vezes o deslocamento da mola. Tudo isso aqui, tá? A gente vai considerar sem peso, sem massa. Sem massa, ok? Ou seja, se eu tenho uma tração aqui nesse cabo aqui, de alguma coisa puxando para baixo, uma tensão, tá? Essa tensão vai ser transmitida ao longo da polia ali e vai estar aqui também a mesma tensão. Ok? Aqui eu vou ter um ângulo que vai me dizer alguma coisa sobre o problema e eu vou poder resolver isso. Beleza? Depois a gente tem a notação escalar de equilíbrio, tá? Ela é mais importante para os casos 2D, duas dimensões, mas ela também é usada para os casos 3D, né? E o que é isso? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o somatório de forças ao longo dos eixos x, y. Beleza? Normalmente em 2D, por isso que eu estou expressando em x, y. E eu tenho que lembrar aqui para vocês que a intensidade de uma força ou de qualquer outro vetor, ela é sempre positiva. Então, se eu arbitrar um sentido para o vetor, por exemplo, para cá, e ele der a intensidade, nas contas que eu fizer, der a intensidade negativa, quer dizer que o vetor, na verdade, é para cá. Por exemplo, um exemplo rápido, aqui eu tenho 10 kilonewtons, aliás, newtons, tá? E aqui eu tenho uma força que eu vou supor para a direita, e ao longo do eixo x que está para lá, o positivo dele, uma força. Ok? Então, eu vou equacionar isso aqui para botar em equilíbrio. O somatório de forças é igual a zero, em x, né? Então, F, que está à direita, eu supus para lá positivo, mais 10 é igual a zero. Logo, F é igual a menos 10. Mostrando que o vetor, na verdade, está para cá para ter o equilíbrio. Mesma coisa se o eixo x fosse para cá. Daria o mesmo resultado. Ok? Voltando, então, para outro tópico, a gente tem tudo o que a gente fez num sistema tridimensional. Todo o equilíbrio que a gente fez num sistema tridimensional. E nos sistemas tridimensionais, a gente vai ter a mesma coisa que no caso escalar, só que, porém, a gente vai usar mais a notação vetorial. A gente vai ter aqui que fazer somas vetoriais. Ou seja, o somatório de forças vetorialmente é igual a zero também. Isso quer dizer, como eu fiz antes, o somatório de forças em x na direção y mais o somatório de forças em y na j mais o somatório de forças em z na k é igual ao vetor nulo. Assim, a gente vai usar essa notação aqui e vai usar essa maneira de resolver problemas se a configuração das forças e do objeto, do ponto, ser muito complicada, porque daí a gente tem uma solução mais fácil, se a configuração é difícil, né? Se configuração difícil. Se for mais fácil, tipo aqui, tá? A gente pode somar escalarmente, ou seja, a gente vai pegar e vai ter 3 equações de equilíbrio. As equações que dizem que o somatório de forças em x é igual a zero, o somatório de forças em y é igual a zero e o somatório de forças em z é igual a zero. Beleza? Essa foi a nossa aula. Esses são conceitos que a gente vai usar sempre. E é isso. Espero que vocês nos acompanhem. Até a próxima. Tchau, tchau.